Elivaldo Barbosa. Bom, o assunto agora é vacinação no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, ontem nós trouxemos aqui os dados no nosso Jornal do Piauí falando que alguns estados teriam recebido menos vacinas proporcionalmente à sua população do que outros. Isso levou a um questionamento do Ministério Público do Ceará ao Ministério da Saúde, para saber qual foi o critério utilizado, né, Elivaldo? Vacinação é o que queremos aí. Exatamente. O Programa Nacional de Imunização deve contemplar igualmente todo o país de forma muito equilibrada e consistente. Então, essa diferenciação ainda carecia de explicações técnicas por parte do Ministério da Saúde. Né? É verdade, o pessoal de Caxias, inclusive, está anunciando vacinação para 15 anos. Pois. Enquanto isso, a gente... 12? Vamos falar ao vivo com a Débora Radassi, ela vai trazer detalhes para nós a respeito do assunto direto da Secretaria de Saúde, que vai falar a respeito desse assunto. Débora Radassi, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez a você, Elivaldo Barbosa, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A Justiça Federal deu um prazo de 5 dias para a União explicar sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19 no país. Essa ação requer ampliação de vacinação no país. E dados do Ministério da Saúde apontam que as regiões Norte e Nordeste são as regiões que menos recebem imunizantes, considerando a quantidade da população. Das 27 federações, 10 região Norte e Nordeste, e o Piauí está entre eles. Eu vou conversar agora com o secretário de Saúde, Florentino Neto, para falar sobre esse impacto, e se essa distribuição desproporcional aqui no estado tem afetado nas estratégias de vacinação. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Nós queremos mais vacina, porque com mais vacina nós podemos atender mais piauienses e alcançarmos a imunidade o mais rápido possível. No entanto, houve distorções na distribuição da vacinação, da vacina, das doses de vacina, porque uma distorção em relação ao percentual populacional de cada estado, em razão das vacinas terem sido distribuídas por grupos prioritários de profissionais de saúde, profissionais envolvidos nesse trabalho de enfrentamento à Covid-19 e de outras categorias que motivaram a distribuição da vacina lá no início. Depois, foi estabelecido um padrão de até 5% a mais em alguns estados que se encontravam com a presença de algumas variantes, como é agora o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo e de outros estados com a variante Delta. Isso gerou algumas distorções. A maioria dos estados do Nordeste e do Norte estão com o número de doses recebidas que está aquém do percentual que outros estados já atingiram em relação à sua população. Por isso, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o governador Wellington Dias, representando o Fórum dos Governadores, nós temos colocado para o Ministério da Saúde esta necessidade. E a comissão tripartite, que é uma comissão que reúne Ministério da Saúde, secretários municipais de saúde e secretários estaduais de saúde, reuniu-se em Brasília e já determinou, tem resolução obrigando que o Ministério passe a compensar essas distribuições anteriores, compensando os estados que foram prejudicados, dentre os quais o Piauí, outros estados do Nordeste e os estados do Norte. Então, nós esperamos que o Ministério faça isso. Agora, além dessa determinação da Comissão Intergestora Tripartite, tem também ali a Justiça Federal do Estado do Ceará solicitando, em razão de ter sido motivada pelo Ministério Público Federal, solicitando ao Ministério que dentro de 5 dias explique essas distorções e também aponte caminhos para resolver, para que todos tenham acesso, todos os estados tenham acesso de forma igualitária, que todos possam atender o mesmo percentual da sua população, porque isso é justo. O Estado ele é informado sobre essa variação da entrega de vacinas? Sim, todas as vezes que vai haver uma distribuição, como ontem houve, nós recebemos a pauta de distribuição. Hoje está vendo, hoje 6 e pouco da manhã eu já estava com essa pauta de distribuição. E nós temos um grupo de secretários
onde a gente se manifesta. E a gente, os secretários daqueles estados que estão recebendo um percentual menor em relação à sua população, tem se manifestado. O próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde já emitiu uma nota que, inclusive, foi levada em consideração nessa decisão da Comissão Intergestora Tripartite. O Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Secretário, boa tarde. Existe a possibilidade do governo do Piauí se juntar, claro, a movimentação é do Ministério do Público lá do Ceará, mas a questionar essa distribuição de vacinas? Existe na fala do senhor uma crítica a forma como o plano está sendo executado? Porque para nós não parece coincidência que o Norte e o Nordeste do Brasil tenha sido prejudicado nessa distribuição de vacinas. E dentro desse contexto, a ideia de ter aqui a vacina russa já é uma coisa com a qual o governo do Piauí ou governadores do Nordeste já não contam mais nesse reforço? Olha, com as últimas exigências que foram feitas pela Anvisa, foram colocadas dificuldades que praticamente tornam impossível essa situação. E os governadores do Nordeste, o governador Wellington Dias, o consórcio do Nordeste já se pronunciou lamentando essa exigência que foi feita pela Anvisa. Nós consideramos que esse é o momento do Ministério começar a fazer a compensação. Estados que receberam menos devem receber um pouco mais para que todos tenham uma situação igualitária em relação ao percentual de sua população já atendida pela vacinação. É isso que nós defendemos, é isso que o governador Wellington Dias tem feito com muita altivez, de forma muito produtiva perante o Ministério da Saúde. E é isso também que a Comissão Intergestora Tripartite, que reúne a todos, tem feito. Pois não, Joelson. O nosso correspondente lá em Pedro II, Ney Silva, hoje nos deu a informação de que lá no município de Poranga, no Ceará, perto de Pedro II, um jovem de 22 anos foi diagnosticado com a Delta, né, a variante Delta do coronavírus. E ele disse que em Sobral houve lá um encontro de pessoas que vieram do Rio de Janeiro e que ele imagina que ali ele tenha contraído essa doença. Como é muito perto do Piauí, existe monitoramento nesse sentido, secretário? Preocupação em relação à chegada da variante Delta ao nosso estado, ou o Piauí já deve pensar na possibilidade de conviver com essa doença, com essa variante, ainda que não diagnosticada? Joelson, dentro da pandemia, nesse período pandêmico, a primeira providência que foi tomada na Secretaria Estadual de Saúde foi fundar aqui o CIEVES, que é o Centro de Investigação, Estudos e Vigilância em Saúde, o nosso CIEVES do Piauí. Antes nós não tínhamos, fundamos logo no início da pandemia. E esse instrumento é muito importante, porque ele permite uma ação rápida. O CIEVES já está atuando, já está fazendo essa investigação, para que a gente possa estar atuando em Pedro II, junto com o município, na contenção e buscando ali fazer uma barreira e evitar qualquer problema. Muito obrigada, secretário Florentino Neto, secretário estadual de saúde, esclarecendo sobre a distribuição de vacinas no estado. E a gente pode considerar, Joelson, a nossa cobertura está um pouco mais de 40%, mas com as chegadas de vacinas, e a gente vai acelerar o processo de vacinação no estado, Joelson. Tá, muito obrigado, Débora Radassi, pelas informações. Obrigado também ao secretário de Saúde pela entrevista aqui concedida. E aí fica essa questão, né? O município de Poranga, Elivaldo Barbosa, é pertinho demais ali de Pedro II, né? É, correto. É ligado praticamente. É a divisa do Piauí, logo depois da divisa chega no município de Poranga, mais à frente tem Crateús. Enfim, o Piauí e o Ceará têm uma longa, extensa faixa de divisa dos dois estados.